Olá, tudo bem? Meu nome é Alice Urbim. Estou aqui para conversar com você sobre a segunda curva da vida, reinvenção da vida, como tornar a vida mais suportável. E hoje, o meu convidado aqui é o Gilberto Perim, jornalista, dedicado ao audiovisual, fotógrafo, roteirista e diretor de cena. No audiovisual, ele se dedica à direção e roteiro desde a década de 70. 50 anos. Ou 55 anos. O seu mais recente curta se chama Roma Guaporé. É um documentário baseado em depoimentos de uma mulher chamada Graça, que ela expõe através de um desabafo suas memórias, afetos e questiona o sentido da vida, o seu propósito. O doc, ele foi premiado como o melhor doc do primeiro Festival de Cinema de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. E ele vai poder ser visto em festivais estaduais, nacionais, internacionais, seguindo a carreira do curta-metragem, A Janela do Curta. Pé na porta! Tudo bem, Perim? Tudo ótimo, estando aqui contigo. Bem-vindo então ao meu canal, né? E é muito interessante porque a gente tem uma história de vida profissional e também de amizade juntos, mas hoje aqui a gente está numa posição de entrevistadora e entrevistado, né? Então vamos lá. Quando eu assisti o depoimento da Graça nesse curta, e que eu já localizei para vocês, eu entendi que era um desabafo da Graça sobre a segunda metade da vida, a falta de pertencimento de um casal que já está com seus 70 anos, 70 e 80 anos, e até a falta assim, de reconhecimento dos corpos que envelhecem. Aí, assim, a minha primeira pergunta é o seguinte: quando tu reuniu esses áudios, que são áudios de diversas conversas, de diversos desabafos, te passou pela ideia, assim, que tu queria provar um declínio da meia-idade? Olha, Alice, para te dizer a verdade, eu não raciocinei assim, porque eu senti primeiro. E o sentimento desdobra a gente. Então, não foi uma coisa que eu disse assim, vou fazer sobre isso, né? Porque eu ouvi aqueles 20 e poucos áudios da conversa que a gente teve, uma das conversas que a gente teve, dormi, passou um dia, dois, uma noite eu acordei e eu disse, meu Deus, tem uma coisa ali impressionante, né? Tu pode dar um exemplo desses áudios até para o público entender? Olha, ela falava da intimidade deles, da relação dele que está com parkinsonismo atípico, que é a palavra que ela usa no documentário que ela fala, né? E fala que está acontecendo alguma coisa entre eles, que ela diz assim, eu tomo a minha sopa e às 8h30 da noite eu já estou na cama. Sabe? Ela estava não reclamando, ela estava constatando... A falta de reconhecimento dela. E isso me deu uma emoção muito grande quando eu vi isso. Eu digo, isso é uma coisa que a gente tem que mostrar, que isso tem que andar, ir para outras coisas. E aí eu pensei em fazer um curta, né? Pensei em fazer esse curta e aí com o desdobramento, aí eu lendo os textos dela que eu decupei e passei tudo para o papel e para o computador, eu comecei a me dar conta que era muito mais profundo do que eu tinha sentido. E aí sim, a gente chega ao etarismo, onde ela é explícita. Ele tem 80, 81, hoje ele já está com 83, e então, assim,
é o etarismo, ela sente falta das coisas, ela não tem mais reunião com as amigas, ela se sente distanciada. E aí ela começa a falar das nossas memórias, né? Das memórias de Guaporé. Foram amigos de infância. Desde a infância em Guaporé, quando a gente conversava em cima do muro e tal, que a gente sonhava muito e tal. Então, quando isso aconteceu, eu me dei conta que eu não estava mais falando nem de mim nem dela. Que isso era uma coisa que ia reverberar de outro jeito. E isso me deu um impulso grande para tentar desvendar um pouco e transmitir, assim, pelo menos um pouquinho do que é estar nisso, mas assim, sem aquela arrogância. Tanto é que o curta-metragem, a história, é colocada, vamos dizer, como ela é. Então, é recebida pelas pessoas de um jeito direto. Uma pessoa me perguntou, lindo esse texto, né? Quem é a atriz? Que é normal a pergunta. Normal? Não é um problema. Eu disse assim, eu não escrevi nenhuma frase, nenhuma palavra desse texto. E essa mulher não é atriz, ela está falando dela. E aí a pessoa ficou assim, e eu disse, bom, é isso mesmo, então, está tocando de algum jeito. Porque eu vejo que tu está bem emocionado com isso, né? Mas é importante, porque é um documentário. Sim. Né? Sim, então, são frases reais da vida como ela é. Certo. Então, é impressionante como a vida como ela mexe com a gente. Ela ultrapassa a ficção. Ela ultrapassa a ficção. A gente diz aquela frase, isso daria um filme. Daria um filme, ou então assim, esse papo é melhor que a novela. Sim. Porque quando a gente se dá conta, ela também expõe uma intimidade. Gente. Né? Porque no momento que ela diz que ela não reconhece mais aquele corpo dela, que dorme mais cedo, Sim. que antes não dormia, Sim. né? E que a vida tá diferente, que é sobre o sentido da vida, é exatamente quando a gente atinge uma maturidade. Porque a partir da maturidade a gente tem uma outra luz que a gente olha para a juventude, para a meia-idade, né? Para a família. Então tem aquela frase clássica, a gente diz, se quando eu tivesse tantos anos eu soubesse isso, né? Mas eu acho interessante que esse declínio, né, que na real é explícito por ela, claro. também, mas também não com esse pensamento não filosófico, cientista, dramático. Cientista, assim, gente, eu estou entrando... Não. Ela conta uma história real, como ela está vivendo, né? E que a gente percebe essa transformação da jornada dela. Tem uma coisa que eu acho legal, isso que tu está dizendo é ótimo, porque eu não faço... O filme tem 70% de fotografias que eu fiz na vida, tá? Então, mas na hora de fazer o filme, que é para utilizar outra coisa para que as pessoas sintam isso que tu está dizendo, isso é importante. Eu utilizei as fotografias, mas utilizei como se eu colocasse a câmera dentro do cérebro dela. Tá? Ou seja, as imagens não são necessariamente realistas, elas não condizem com o que ela está falando. Sim. E isso eu acho que deixa a pessoa relaxada para assistir, porque é um pouco chocante. A gente espera... um sonho acordado. É um sonho acordado. Essa definição eu vou usar. É um sonho acordado. É um sonho acordado. Porque a gente acha que vai ser assim, a história dela ilustrada ou com cenas... Não, é outra estética. Então, que isso também me ajuda, porque eu também entrei no delírio dela. Sim. Assim, eu logo quando eu vi assim, né, um manifesto, um desabafo, né, porque e até porque ela tem uma voz muito clara, né, então por isso que as pessoas até podem confundir que ela é atriz, né. Bom, aí agora vem uma outra pergunta, né, tu e eu estamos na segunda metade da vida? Faz algum tempinho. Faz algum tempo. Aonde, né, o tempo que a gente tem para frente é bem menor do que o tempo que a gente tem para trás. Eu considerava essa frase um pouco assustadora, porque eu ficava pensando assim, bom, então eu tenho mais 20 anos, né? Daí eu pensava, meu pai morreu com 100, tem 30 ainda, né? Mas aí eu pensei que isso tudo era muito tempo para ficar parado, né? E aí eu também penso que o Roma Guaporé, o curta, ele é uma prova de vida tua, que é uma prova de estar visível nessa sociedade, aonde, desde os 50 a mais, né, as pessoas são taxadas de velhos
imprestáveis ou descartáveis, que a gente tem um prazinho de validade, sim. assim, né? E eu queria agora tentar entender, contar um pouquinho para mim esse sentimento, assim. Se tu enfrentou, se tu enfrenta, se quando tu enxergou, por exemplo, eu vi uma foto onde aparecem os premiados do festival, que tem, Eu sei o que tu vai falar. que tem uma mistura de gerações, mas tem um cara visível lá, que a gente vê que ele Não é daquela turma. não é daquela turma. Mas tu sabe que isso eu achei o mais legal. Mas é legal o festival reconhecer E isso. aí, eu achei sensacional, porque assim, é a visibilidade de estar nos grupos, porque tu Sim. poderia pensar, não vou escrever meu filme lá em Gravataí, porque é uma gurizada que vai escrever. Não. Né? Então, assim, o filme agora até já vai passar, né, no Festival de Canoas, também aí convidado para ser exibido. Então, assim, eu queria entender um pouco como é que tu enxerga essa visibilidade e a descartabilidade, assim. Olha, primeiro eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho problema nenhum em ser chamado de velho. Essa palavra não é agressiva para mim. Como não tem problema chamar uma pessoa de jovem. Certo. Então, é uma coisa que eu desmistifico comigo mesmo. Às vezes eu digo aquela pessoa velha, as pessoas me olham assim, Ou mais velho. ou mais velho, mas assim, politicamente incorreto, né? Então, eu não tenho esse tipo de problema, assim, das palavras, porque as palavras é que comandam as coisas, né? E com a história do filme, eu comecei a me dar conta que eu estava entrando numa época, muito antes de eu fazer esse curta-metragem. Isso começou quando eu saí da corporação da vida. Qual é o ano? 2014. Que idade tu tinha? Eu tinha... 11 anos atrás. 11 anos atrás. Eu tinha 60 anos. Tá. Né? Então, que bom que tu foi mais rápido aqui. Eu tinha 60 anos e me desliguei das corporações da coisa, né? E aí, o primeiro problema, o que eu vou fazer na minha vida, oficialmente? Claro, eu me preparei de alguma forma durante a vida para isso, não foi em vão, assim. Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver essa segunda metade? Eu nunca usei essas palavras, eu estou usando as palavras que tu está usando agora. Porque eu até estou usando um pouco isso dos estudos que eu fiz, não, assim, mas que me isso. ajudam a decifrar um pouco, Não, né? Isso é ótimo, porque tu está transcodificando a Isso. coisa, né? E aí eu disse, o que eu tenho que fazer? Sentir um distanciamento enorme Dos grupos? dos grupos. Enormes. Mesmo porque a gente tinha, agora eu estou usando no plural, a gente tinha uma convivência durante os últimos anos que a gente trabalhou junto, até esse ano, a gente tinha uma convivência muito grande com os grupos, no caso de audiovisual. Sentava na primeira fila, né? E que engloba tudo, que engloba desde artes plásticas ao som, enfim, a tudo. A gente não está falando do cineasta, né, que envolve todas as coisas. Eu senti um distanciamento grande, mas também eu disse, normal, né? Porque isso não me pegou de surpresa. Mas é difícil a gente admitir isso. E como que eu vou me preparar para essa segunda metade? Não pensei assim, mas eu digo, eu tenho que criar alguma coisa. Resgatei uma coisa que eu já tinha resgatado, que era a fotografia. E passei a trabalhar mais nos bastidores com roteiros de séries e filmes, muito menos do que eu gosto, que eu gostaria de trabalhar mais, atualmente eu ainda faço bastante isso, e fotografias, porque foi um meio de encaminhar. Fiz algumas direções, mas as direções de audiovisual, eu tomei para mim assim, eu não vou fazer uma direção de audiovisual em que eu tenha que conceder alguma coisa. Né? Tu queria um trabalho autoral. Eu quero que seja absolutamente meu, assim, no jeito de pensar. Não estou pensando se vai ser legal ou não, mas eu digo assim, eu não preciso mais, preciso no fazer sentido... um trabalho por encomenda. É isso, preciso, falando de trabalho autoral, não estou falando da vida, a gente precisa de tudo o tempo inteiro e precisa trabalhar. Não é disso que eu estou falando. Inclusive por encomenda. Inclusive por encomenda, não é nenhum problema. Mas o trabalho autoral não era um serviço para mim. Eu tinha que fazer alguma coisa direta. E foi isso que eu fiz com fotografia e também agora com o curta. Enfim, isso me deixou com um certo alento também, e também porque eu pensei que o meu
Meu bisavô morreu com 103, tá? Veio, Se viu? for essa metade Tem a da genética aí. vida, eu tô na metade quase, né? Então, isso é uma brincadeira, mas é sério, né? Porque a gente pensa em todas as Óbvio. coisas, né? Pensa em olhar, a gente brinca, eu e tu, a gente brinca no sentido de se dar conta quando os amigos morrem, que a Alice me manda mais um. Mais um. E aí eu digo assim, a fila anda, né? Então, assim, isso a gente leva leve, porque tem que ser levado leve. Não tem jeito. Isso eu contando aqui é mais fácil do que viver. Óbvio. Né? Viver é muito mais difícil isso. Principalmente quando tem amigos. Não, né? e viver sem eles, né? Ah, é uma coisa. Porque né? viver sem os amigos que partem uma parte da gente, das nossas referências vai embora. Sim, sim, sim. E uma... É menos um que tu tem assim, ô fulano, Não, que quer contar alguma coisa. E que tem uma parte da memória que eu posso não ter mais. O que não me interessa, porque eles, pô, mas a gente fez aquilo junto. Exato. Então, esse registro, o HD, que vai apagando alguns arquivos, assim, sempre me apavora um pouco. Também teve uma fase que eu disse, eu não vou mais a velório, e não fui durante um tempo. Depois eu acho que hoje é importante a gente mesmo que dizer, só ver assim a situação. Mas isso então ajudou muito a colocar as coisas que eu queria fazer. E também porque assim, eu tenho que continuar vivo. Mesmo que a gente pense, poxa, mas o que eu vou fazer? Não, eu tenho que arranjar um espaço para mim, principalmente dentro de mim. Sim. Porque esse espaço dentro de mim é que vai me dar a possibilidade de criar Ele é o qualquer teu coisa. combustível. Criar qualquer coisa. Inclusive se me chamarem para um roteiro, por exemplo. Uhum. Né? E a gente tem muitos registros para roteiro. E tu acha que a primeira coisa que te fez, por exemplo, foi a fotografia? Pensar nisso? Porque a fotografia, ela te abriu uma exposição, Sim. Vamos dizer que ela já era uma exposição nacional. Sim, exposição nos dois sentidos. Exatamente. A exposição como arte e a exposição também Isso, do fotógrafo. Isso. Então, tu estava lá com teus 60 anos, mas tu estava em ampla produção. Sim, sim. E a partir dali, inclusive, tu fez até exposições no exterior. Sim, sim. E uma temática também do começo. Isso que é importante. O começo, eu fotografei uma coisa que as pessoas não tinham coragem de falar. Que assim, eu consegui, através de um grande amigo, que é o Aldir Garcia Chile, que foi o cara que desenhou a camiseta da seleção, um grande escritor, a autorização, porque ele era muito próximo de um clube de Pelotas, do Brasil, que eu passei 4 meses fotografando o vestiário, a intimidade dos jogadores. Uma coisa que era inimaginável na época. Claro que um time grande da capital nunca me daria, mas eu queria exatamente aquela exposição sem problemas. E foi muito legal, porque isso me abriu uma perspectiva. Eu fiquei 6 meses com a exposição em São Paulo, no Museu do Trabalho, no Museu do Futebol, Museu do Futebol, e isso abriu outras coisas. Agora, recentemente, antes da pandemia, eu expus também em Genebra e em Lisboa. Então, isso me abriu muito. E foi o jeito de eu carregar a minha criação sozinho, porque a gente não faz uma exposição muito complicada, mas vamos dizer assim, diretamente sozinho e decidi o que eu queria fazer. E também fiz algumas exposições aqui que foram mais... que chamaram a atenção também. E é claro que eu quero continuar fazendo muita coisa. E é interessante porque tu trabalha muito com o corpo, né? Isso, eu trabalho com o corpo. O corpo. A história de trabalhar com o corpo é uma forma de resistência para mim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É uma forma de resistir. Assim, tem uma outra fotógrafa aqui, que é a Nega Ângela, que é como ela assina, que é genial, ela também trabalha com o corpo, e ela tem um pouco mais de idade comigo. Agora ela fez uma exposição linda, ela fotografou o corpo dela, do jeito que está. Então, eu quis expor, eu sempre trabalhei com o corpo, porque o corpo idealizado a gente pode fotografar assim, em estúdio, né? E eu nunca fotografo com iluminação, né? Eu sempre fotografo onde a pessoa está. Então, isso me deixa mais próximo da realidade, mas isso não impede que eu faça composições que não sejam, vamos dizer, as tradicionais, né? Mas tu já partiu os corpos. Claro, a última exposição se chama Carne, levando em conta
que a vida hoje é um açougue, como disse, eu perguntei para uma amiga, olha, eu nunca entrei no TikTok, me diz como é que é aquilo lá. Ela está lá, é uma pessoa que trabalha comigo, a Samantha, que faz o toque final nas fotos, e ela me disse assim, me diz como é que é lá, porque eu quero fazer uma exposição. Ela olhou para mim assim, ó, é um açougue. Eu disse assim, essa é a exposição, eu vou fatiar os corpos. E aí eu fatiei os corpos, pedaços de corpos colocados na sala, com o tema carne. Que é o meu jeito de colocar as coisas. Porque eu acho que eternizar um corpo não é eternizar o corpo jovem, mas é dar vida a corpos que não aparecem. Uhum. Assim, quando tu dá vida a um corpo gordo, e eu não tenho preconceito nenhum de ser essa palavra, nem de ser chamado de magro nem de gordo. Tá? As palavras, para mim, não são assim. Quando elas são usadas com intenção agressiva, preconceito, né? isso sim, aí vamos parar. Né? Mas quando elas são usadas como uma pessoa mais gorda ou obesa, que expõe o corpo nessa exposição carne, eu acho que eu estou chamando atenção para as pessoas. Poxa, olha como é legal. Olha como pode ser o meu corpo. Né? Hoje eu vi uma foto da Fafá de Belém. Eu vi também. Viu a foto? Vi a foto, me chamou muita atenção. Ela tomou banho de praia no Copacabana. E a Fafá tem a minha idade por aí. É. E é um corpo envelhecido. Envelhecido. Certo? Sim. Mas ela se deu o direito de botar um biquíni. De colocar um biquíni e tomar banho na praia de Copacabana. No corpo que ela tem. Aliás, quem fez isso primeiro? Leila Diniz. Leila Diniz, que botou um biquíni com um barrigão e as pessoas, meu Deus, que indecência. Exatamente. Grávida na praia. Exatamente. É a mesma coisa, gente. Então, assim, esses rompimentos de camadas interiores que a sociedade tem, que a gente tem, que eu tenho, são os mais difíceis. Mas também eles levam a lugares mais profundos. E às vezes dão mais satisfação, às vezes os colocam em xeque, né? Sim. Não colocam em xeque. Poxa, eu não estou mais assim. Isso eu acho que tem, assim, quando a gente estava falando sobre o velho, né, a palavra. Sim. Eu também não tenho nenhum problema com a palavra velho. Só que eu tenho problema com a exclusão do velho. Não, isso é o etarismo. Então, assim, para mim o velho é uma inclusão. Ele é uma faixa de idade. Isso. Da jornada de uma pessoa. Eu acho que as pessoas vão... Eu quero ouvir a opinião das pessoas que estão ouvindo a entrevista. Né? Então, assim, porque o velho tem que ser inclusão. Isso. Né? Então... que é a sociedade japonesa, por exemplo. Exatamente. Ela inclui o velho. Exatamente. E que é uma outra inclusão, porque o que acontece, né? Breve, a nossa expectativa é que a gente tenha 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo e vivendo ao mesmo tempo na sociedade. Porque as pessoas vão viver mais. Eu posso dar um exemplo de cor, que eu sei. A gente é 10, 11 milhões de habitantes aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem 2 milhões e 400 mil velhos. E esses 2 milhões e 400 mil velhos, eles leem, veem séries, veem filmes, consomem, strepam, correm, caminham, fazem ginástica ou não fazem nada em casa. E ainda votam, gente. Então, gente, mais cuidado com a gente. Somos sobreviventes, é isso? Será? Ou somos o que a gente pede viventes? não é nada mais, é só nos incluir. Exatamente, exatamente. E isso é velhos de todas as idades, né? Porque a gente tem velhos que começam muito antes de 60. Exato, então, assim, eu vou voltar agora um pouquinho sobre o filme, porque é um assunto que também me interessa um pouco, que eu tinha falado sobre a juventude e a maturidade antes, né? O filme do Perim, ele tem um encantamento no final. Que bom tu falar disso. Que ele é, assim, parece que chega à luz da maturidade, e isso na estética também aparece, para lembrar as memórias da infância daqueles 2 amigos, que é do Gilberto e da Graça. E o Gilberto ali também aparece com um apelido que foi quando eu conheci ele, nos anos 70, isso. Que era Baba. Certo. É a única vez que no filme eu deixei o apelido. O apelido, exatamente. E aí sugere uma retomada da infância dos 2, né? Amigos em Guaporé, que tinham um sonho de infância. No caso ali, é um passeio pelo Rio Nilo.
Então, eu queria saber, assim, como é que é esse encantamento, assim, para ti? Por que ele chegou no final? Ele é uma volta para a infância? É uma vontade de viver de novo aquelas memórias? Ou é um sonho que pode acontecer? Eu não sei se é porque às vezes eu estou tentando interpretar alguma coisa que talvez nem tu tenha interpretado. Isso que tu está dizendo, eu digo assim, que bom porque eu estou pensando junto contigo, sabe? Eu acho que são todas essas coisas. Comigo, a frase que está no filme do passeio para o Rio Nilo foi muito forte para nós, para mim e para ela. Mas isso é uma coisa. A outra coisa era a conversa no muro, que era muito forte pra gente. Eu estive lá na cidade, em Guaporé. Antes de fazer o filme recente, assim. Eu estive, depois que eu decidi que estava todo em pré-montagem, eu digo, eu preciso ir lá de novo. Aí eu fui fotografar a casa onde eu vivia, a casa dela já foi destruída, e fui fotografar o muro. O muro não existe mais. O muro não existe mais. Que é um bom símbolo. Mas tinha no chão um monte de pedras que me pareciam que podia ser do muro. Para mim, era do muro. Óbvio. Não importa se eles me disserem, mas aquilo é pedras mais recentes. A partir daquele momento, ela era do muro. Era do muro, entendeu? A casa, obviamente, se transformou tudo, entendeu? E assim, não foi chocante para mim, porque isso, obviamente, vai acontecer com a gente. O corpo da casa é o corpo da gente. Exatamente. Então, isso não me impressionou. Então, mas os detalhes me impressionaram. Aí eu fiz várias fotos da casa. Depois, eu fui até o rio de Guaporé, o rio Carreiro, que passa lá na cidade, que divide com Nova Prata. Isso. E aí, porque lá eu e a minha família fizemos alguns, eu não sei quantos, piqueniques no final de semana na beira do rio. Maravilha. Né? E aí eu digo, eu quero ver aquilo. Tá? Aí antes de lá eu passei no meu colégio, que é o Conceição, lá de Guaporé, que foi totalmente destruído. E eu consegui filmar o último pedaço que eles são proibidos de destruir porque tem uma escultura e não pode ser descoberta. Então no filme tem uma das fotos que aparece é do colégio sendo destruído. E aí eu disse vamos lá para o Rio. Eu cheguei lá no Rio e realmente foi a coisa mais triste para mim. O resto eu esperava que a cidade mudou, mas eu não esperava que as pessoas tivessem mudado o Rio. Mudaram o curso? Não mudaram o curso, mas mudaram o curso na minha cabeça porque é o seguinte, não tem mais margem para tu sentar. É uma esculhambação, desculpem, guaporenses, mas é o que eu vi, eu conhecia aquele rio antes. Ele não é mais o mesmo, nem a margem, nem a ponte é mais o mesmo, porque eles construíram uma outra. Tudo normal, é assim a vida, não é disso que eu estou falando. Mas não tem espaço para tu dar um passo. Não tem espaço para o piquenique. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem uma placa a dizer, não se aproxime, lá tem uma certa grade que eu não sei o que é, pode ser uma grade necessária, mas eu estou falando poeticamente, aquela grade me impede de tudo, entendeu? Então foi a parte mais triste. E aí eu disse assim, não, eu vou colocar essa imagem como símbolo da ressurreição, da graça e desse rio mesmo, assim como ele está. Representando o sonho. Representando que Então, o rio ainda existe no nosso Não, e ainda existe aquele rio, mas que para vocês ele era o Rio Nilo. Óbvio. Que era tudo que a gente sonhava. Era tudo que vocês queriam. E aí uma coisa legal, assim, da história que não está no filme, óbvio, que assim, a Graça saiu com a mesma idade minha de lá, que foi 14, 15 anos a gente saiu. Na década de 60, quando todos os filhos saíam para a capital. Para a capital ou para qualquer lugar. Para estudar. Lá e trabalhar, né? Estudar e trabalhar, não tinha. E ali a Graça, qual foi o trabalho dela? Ela foi trabalhar numa companhia aérea. Ousado, hein? Ela vendendo passagens. Porque ela disse, eu quero ir embora daqui. E aí ela foi trabalhar na Varig, depois Cruzeiro, eu acho que está nessa hora. E aí ela foi para a Itália, trabalhou na Itália um tempo. E hoje ela está aposentada, claro, com a cidade, ela já conseguiu se aposentar. Então ela literalmente voou. E ela era aeromoça. Não!
ela sempre a parte administrativa. Sim. Isso que é incrível, mas ela voava mais que as aeromoças. Entendi, óbvio. Né? Olha, eu estou contando intimidades que não estão no filme, tá? Desculpa. Então, isso que foi para mim legal. E ela foi, para mim, sempre foi muito legal ela ter ido para lá. Eu fui visitar ela várias vezes. Agora, é incrível porque, geralmente, amizades de infância, elas não permanecem, né? Porque tem a separação da vida. Não, tem a separação da vida, tem a distância. Sim. E é incrível, assim, que talvez seja a época que mais vocês estão unidos agora pelo filme. Mas, assim, é importante, né? Vocês, assim, ficarem na cabeça Roma, Guaporé, aonde tiver, Sim. vocês vão assistir, mas também já dá para ter uma ideia, né? Eu fiquei bem impressionada assim com a exposição dela, assim, que ela É impressionante. que ela Por isso deixou, eu agradeço para ela. que ela muito. deixou essa intimidade Sim. colocada, né? Bom, o que eu queria, eu vou voltar um pouquinho ali antes, quando tu estava falando de como é que tu sobreviveu Sim. após corporação e tal, né? Então, o que eu queria assim era só para saber assim, tu te considera um sobrevivente do etarismo? Eu não sei porque eu ainda estou batalhando contra. Eu não posso dizer eu venci o etarismo. Entendi. Eu tô na batalha todos os dias, gente. Todos os dias, internamente. E tu tem Porque a tendência de eu ficar quieto em casa é muito grande. É grande. Então, isso é a primeira batalha. Calma. Né? Então, essa batalha é grande. E a outra é como eu vou me colocar externamente. Porque a foto que tu falou do festival de Gravataí, eu me dei conta, não na hora, mas depois quando eu vi em casa, eles me mandaram uma foto, e eu disse, meu Deus do céu, sabe? Gente, eu sou pai e avô de várias daquelas pessoas. Mas tu chegou a fazer uma pergunta interna, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Lá na hora, não. Não, depois da foto. Ah, não. Sim. O que eu estou fazendo aqui, né? É óbvio, eu só me dei conta porque eu me perguntei exatamente isso. Vem cá, será que é isso que é a vida da gente? Mas aí eu me lembrei, poxa, tem tanta gente com essa idade ou mais que vence festivais, que descobre vacinas, Exato. que está atendendo no hotel, na portaria, que é médico, que é engraxate, que é dono de um bar numa vila, tu entendeu? Qual é a diferença? Sim, que é um empreendedor. Estou falando em idade, em atividade. Assim, a minha atividade é diferente, mas desculpe, mas eu não vou parar. Eu sempre tenho uma frase minha que é assim, ó, eu não vou alimentar o monstro do etarismo. Não. Ele passa, eu abano para ele, e a minha mentalidade é assim, ó, pé na porta. Isso, exatamente. Porque o pé na cova, não. Pé na cova a gente não precisa querer. A gente nem vai saber, né? Nem vai saber. Isso. Né? Nem vai saber. Aviso, a gente não vai saber A disso. gente não vai saber. Mas é interessante, porque quando tu estava falando das exposições também e tal, porque tu tem uma atividade de produtiva, né? E eu sei, por exemplo, que tem vários projetos em andamento. Né? Então, eu queria, assim, os que tu pode contar. Né? Porque eu sei que tem filme, tem coisa, tem exposição, tem... O que tu pode contar aqui? Porque eu acho que isso é importante, porque isso tem coisas fervilhando. Sim. Eu penso objetivamente a voltar a pensar em audiovisual, em voltar, isso foi um recomeço. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer praticamente daqui para frente, mas eu estou atento, que é isso que importa. As fotografias eu continuo testando e fotografando, e a cada momento eu tenho ideias, mas todas essas ideias não é diferente para quem tem 24, 25, 30 ou 40 anos. Elas são muito difíceis e caras. Caras porque exigem o investimento pessoal primeiro, e depois o investimento de apresentação, de levar, porque levar um filme não é de graça, isso não é uma coisa de etarismo. Sim, né? Tem muitos festivais que as inscrições são pagas. Fora isso, que são pagas. E também tem muitos festivais
que tu gostaria de ir e não vai, provavelmente, porque tu não vai pagar passagem para lá e estadia. Exatamente. Então, assim, tem essas coisas práticas. Mas o que mais me interessa não é isso, porque aí é isso. Eu ia dizer um palavrão, mas eu não vou dizer foda-se, tá? Mas é o seguinte, isso é do jogo. Então eu não tenho como vencer esse jogo, mas tem uma parte que é minha, que é o que eu quero fazer. Eu posso te dar um exemplo de quando eu tinha 12 anos. Perfeito, ó, luz da maturidade na infância. Isso. A minha primeira exposição eu tinha 12 anos. E foi em Guaporé? Foi no colégio que eles destruíram, que eu faço questão de repetir. Tá? Destruíram e é um patrimônio da cidade. Que é um patrimônio da cidade. Foi uma exposição de desenhos e pintura, desenho aquarela e a nanquim. Para mim é uma surpresa isso. Eu não sabia que tu desenhava nanquim. Está guardado a 7 chaves. E eu tenho todos. Guardado a 14 chaves, então. Então eu fiz na época aquilo, não me pergunta como e nem por quê. Eu não fui assim, eu quero fazer uma exposição. Eu não sabia o que era uma exposição. Tinha lá, olha que o colégio vai botar umas banquinhas, não, umas coisas, e cada um pode botar o que achar melhor de cada um. Aí eu preparei a exposição. Devia ser uma semana de arte. Semana de arte, qualquer coisa. E eu preparei, mas isso eu estou falando hoje, porque eu não me lembro de ter pensado nisso. Tá? E aí eu preparei esses, eu não sei quantos desenhos são, mas aí dos mais diversos. Como era final dos anos 60, tinha lá, claro, o jovem de cabelo comprido sendo enforcado por uma mão de velho, tá? Sim. Que era mais anos 60 possível, tá? Mas isso era a minha influência. Mas tinha lá também o desenho de um sorvete, totalmente cubista. Eu não sabia o que era cubista, né? Que loucura. Então, assim, isso me deu uma energia legal, assim. Hoje, quando eu olho, e tenho foto disso, uma foto que o grande fotógrafo, seu Verardo de Guaporé, fez naquele dia, eu acho, de todo mundo, e fez a minha, né? E eu tenho essa foto e isso, de vez em quando eu me lembro dela. Eu digo assim, poxa, eu tenho que ter uma outra ideia, não importa para onde ela me leve. Com certeza. E eu acho que o filme tem muito isso, assim, foi uma ideia que tu não sabia para onde ia levar. E nem sei onde vai, né? Bom, por tudo que a gente está falando aqui, né, me vem uma palavra assim que é reinvenção, né? Uhum. Que tem uma procura, Uhum. né? Tua, né? Sempre tem essa reinvenção da vida, assim. Uhum. Né? Os cacos quebram, depois a gente cola tudo de outra forma. A gente é craque em fazer várias peças únicas na vida, e que são bem mais valiosas, às vezes, que as primeiras, né? Uhum. E então, assim, esse documentário, né? Ele tem uma estética bem diferente, eu acho, do que vem na cabeça quando a gente pensa num documentário, né? Sim. E eu queria assim, entender assim, se tem algum segredo para a tua reinvenção. No documentário Não, ou na minha vida? Da tua vida. É quase uma tese de mestrado. Mas eu acho que é quase uma pergunta de uma vida isso. Depois os outros que façam mestrado, mas aí a gente exatamente. Não, tem muita gente que já fez sobre o teu trabalho também, sobre o meu. A gente não pode desrespeitar exatamente. Isso. A gente é muito feliz com isso. Né? Mas assim, eu não sei, é o segredo? Qual é o teu segredo para uma reinvenção? Porque eu considero que o Roma Guaporé é uma reinvenção. Sim. Eu acho que, pensando junto contigo, eu acho que o segredo é valorizar aquilo que a gente não valoriza mais. Que é, qual é a minha ideia? Mas isso pode? Valoriza isso. Eu acho que isso pode sim. Então, talvez esse seja o segredo. Mas isso eu estou raciocinando aqui. Tá? Que seria uma ideia não castrada? Não castra a tua ideia. O resultado disso, se for uma obra de arte, um trabalho de arte, pode ser ruim. Isso não tem problema nenhum. É assim. Que às vezes a gente acerta, não sei o que é acertar ou não, mas às vezes ele satisfaz mais ou menos. E às vezes ele não satisfaz. Mas isso acho que faz parte do jogo da gente. É muito difícil quando a gente faz alguma coisa que não seja recebida, porque a gente trabalha com arte. Sim. Seja qualquer uma das funções que a gente tenha. E a gente quer que as pessoas reconheçam. Óbvio que eu quero que as pessoas gostem do que eu faço. Eu não vou fazer para ser odiado. Se for para ser odiado, vai ser um elogio se é para ser odiado. Então, assim, é sempre um jogo, né? Então, eu quero que as pessoas gostem, falem, assim, deem as opiniões contra e a favor.
mas eu acho que tem que fazer, porque se, por exemplo, a grande questão agora é o que eu vou fazer? Eu também não sei direito. Eu tô pensando em voz alta, eu tô deixando as chamas pilotos, né? Sim. Acesas, alguma hora dá uma explosão. Não, e tem também, né? Tu tá fazendo um roteiro de um longa que vai ser... Sim. que é do Boca Migoto. Eu tenho 2 roteiros que eu acho que é legal falar, Isso, assim, pra isso. gente encerrar, assim, vamos encerrar no Rio Nilo. pro Rio Nilo. E falando, então, vou começar falando de água, então eu vou falar a última praia do Brasil, que é um livro do Boca Migoto, um cineasta do Rio Grande do Sul, e que se passa todo na praia do Chuí, a última praia do Brasil, que para alguns é a primeira, para os uruguaios eles dizem, mas não é a primeira? Bacana. Então, lá nesse isolamento, ele constrói uma história linda de um casal de velhos, com mais de 70 anos, e o Boca tem 40 e poucos, tá? De um casal que vai se isolar lá depois que saíram da cidade e que se aposentaram. E lá eles conhecem gente, um uruguaio, eles conhecem umas outras pessoas, e a vida arma umas situações umas armadilhas para ele. Um dos filhos estuda no exterior, então essa armadilha é a história do filme. Aliás, é um filme lindo, a gente está esperando que saia o mais breve possível. Aí outro roteiro mais imediato também é o do Cassol, que fala dos anos 70, que a gente fala pouco no Brasil. A Argentina fala muito sobre isso, e aqui a gente fala pouco. E é Só os Diamantes São Eternos. Ai, que lindo nome. Baseado no Taylor Diniz, sim, né? Lindo, que ele faz um mergulho na memória de uma criança, do avô dela. Olha, estamos de novo no mesmo assunto. De novo no mesmo assunto. Tá, mas isso não, mas eles não me convidaram para isso. Mas... Sim, mas é impressionante, né? Impressionante. Estamos sintonizados. Tem que chamar eles depois. E depois, né? não, já estou pensando na pauta. Porque eles falam também sobre essa coisa e eles não estão ainda nessa faixa de idade. Isso que eu acho incrível. O Taylor está nessa faixa de idade e escreve muito legal sobre a memória do avô e o que aconteceu com isso. Mas ele ficcionou, não é a história do avô dele, é uma ficção. Mas ele parte das memórias dele, então é uma história de crime, de assassinato e de acerto de contas com aquelas pessoas que nos enfrentaram e causaram dor nos anos 70. Coisa que o cinema argentino faz muito bem e que aqui a gente tem poucos. A gente tem um agora, que se chama Ainda Estou Aqui. Né? O primeiro deles foi a História Oficial. Isso. Dos argentinos. Mas aqui no Brasil, Ainda Estou Aqui. Exato. Explicitamente, vamos dizer, um filme feito naquela época e tal. O do Cassol também, ele anda nessa linha e faz alguns anos que a gente começou a trabalhar nisso. Os roteiros, para quem não sabe, demoram muito tempo até ser realizados. Às vezes eles nunca são, mas as ideias continuam aí. Então, aí vale os 2 livros. Vale o livro do Taylor Diniz como indicação, que é ótimo, e também o livro do Boca, que é A Última Praia do Brasil, que é o título do livro também, do filme também. Então, eu queria te agradecer muito por esse papo, e eu acho assim que a gente conseguiu passar aí sobre histórias de juventude, de maturidade, de sentido da vida. E eu acho que uma palavra que fica aqui vai ser reinvenção, né? Sim, o quanto é necessário e possível redescobrir a própria história. Para a gente redescobrir a própria história e tornar essa vida completamente suportável. Isso. Muito obrigada e até a próxima entrevista. Fotografa assim, como era coisa de viagem, eu não gosto muito de fotografar aquele ambiente de turismo, aquele monte de chinês, japonês lá fotografando. Eu queria fazer as coisas, tanto é que eu não tenho foto nenhuma nos lugares que eu fui comigo, porque eu acho assim muito esquisito. Eu tenho que aproveitar o lugar, não é eu pegar e tirar foto sem ver o lugar, né? Eu gosto de contemplar os lugares. Contempla e depois publica, né? Isso. Depois de prática, aquilo vai gerando outros olhares, né?